Shalom, povo de Deus! Vamos dar continuidade à leitura da nossa Bíblia. Nós vamos ler hoje os capítulos 22, 23 e 24. Hoje nós vamos falar um pouco das festas. Amém? Então acompanhem comigo na sua Bíblia. O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: trate com todo o respeito às ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro, quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa na pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma ou se tocar num animal impuro ou de uma pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois essas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor. Eu os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados dos sacerdotes não poderão comer dessas ofertas, mas os escravos do sacerdote, tanto os que comprou como os que nascerem na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais como o tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta mais um quinto. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim, a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlcera, sarna, ou outra doença da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro, um carneirinho ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-los como oferta para pagar uma promessa. Ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortado. Isso não é permitido na terra de Israel. Também não aceite de um estrangeiro um animal nessas condições para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. O Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias.
No 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus o Senhor como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito do sacrifício, a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixe sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis, eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas, mais importante quando o povo se reúne para adorar o Senhor. O sábado. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. Festa da Páscoa e Festa dos Pães Sem Fermento. São essas as festas religiosas quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma dessas festas será realizada em uma data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, começa a festa dos pães sem fermento, em honra a Deus, o Senhor. Durante os 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento, e no 7º dia reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus, agora a festa das primícias. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia em que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, um carneirinho de 1 ano sem defeito. E apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta de Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês, os seus descendentes, deverão obedecer a essa lei para sempre. A festa da colheita. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus o Senhor outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano sem defeito, 1 touro novo e 2 carneirinhos. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta, que vai ser completamente queimada junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar, e todos se reunirão para adorar a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo.
nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Festa do Ano Novo. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia 1º do 7º mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombetas, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, as ofertas de alimento. Dia do Perdão. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é um dia que se apresentará, ninguém trabalhará nesse dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meu povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. Festa das Barracas. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a Festa das Barracas. Essa festa é em honra de Deus, o Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia, haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos 7 dias da festa, apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No 8º dia, todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados, que serão guardados em honra de Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas essas colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia, o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas, e durante 7 dias, todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no 7º mês de cada ano, o povo fará essa festa de 7 dias. Durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Capítulo 24. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina que fica em frente da arca da aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios, das lamparinas, do candelabro de ouro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, de mesa... 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha e posto na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha.
Em cima das duas pilhas será colocado incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso, os sacerdotes os comerão no lugar sagrado. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Certo dia, num acampamento, durante uma briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que deviam fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele e depois o povo todo o matará a pedradas. E diga ao povo: quem amaldiçoar o Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês, quem blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que fez, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e o levaram para fora do acampamento. E ali o mataram a pedradas. Assim, eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. E aqui nós finalizamos os 3 capítulos de Levítico. Amanhã eu aguardo vocês para lermos juntos os capítulos 25, 26 e 27. Amém? Que Deus abençoe você ricamente.